Olá, meu querido ouvinte, participante aqui do Carreira de Sucesso. Seja muito bem-vindo a mais um bate-papo sobre sucesso. E quem não gosta de falar de sucesso? Mas a gente sempre começa essa conversa trazendo o nosso slogan, que é um versículo da Palavra de Deus, está em Colossenses 3:23, que diz o seguinte: tudo que fizer, faça de todo o coração para o Senhor e não para os homens, e Ele que tudo vê te recompensará. Amém? Lembre-se, faça primeiramente para o Senhor. Não espere de ninguém a recompensa. Ela virá, mas faça primeiramente para o Senhor. Então, queridos, hoje nós temos uma convidada muito especial. Quero agradecer primeiramente a gentileza, a bondade dela estar com a gente aqui, compartilhando os seus conhecimentos, a sua experiência, a sua vivência. Ela trabalha com pet, especificamente com cães. E o que tem a ver isso com o nosso foco, que é gestão, carreira, pessoas? Pois é, tem muito a ver e ela vai nos ensinar muito sobre isso. O nome dela é Carolina Castro, conhecida como Pet Carol. Exato. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada por você ter vindo aqui. Eu que agradeço, Sidmar Martins. Muito obrigada por ceder o seu espaço, ceder, né, que a gente fala que é a sua casa de trabalho. Muito obrigada. Agradeço também a possibilidade de alcançar as pessoas que já te seguem, já acompanham Amém. A sua carreira de sucesso, né? Amém. E eu estou muito feliz com o convite, é só gratidão a Deus. Amém. E eu fiquei muito feliz com esse convite, porque vamos desmistificar muitas coisas na carreira de sucesso, né? E trazendo como falando de fundo os cachorros, os pets, especialmente cães. Que legal, muito bom. Eu estou curiosa para saber a sua metodologia, né? O que fez você. Então conta para nós, como é que nasceu a sua paixão pelos cães e que momento você percebeu que aquele trabalho com os cães tinha muito a ver com o seu treinamento de líder? Porque você é uma profissional que treina e forma líderes. Exato. E aí, que hora que você fez essa conexão, que casou as duas coisas, né? Sua paixão pelos pets, especificamente por cães, e também a sua paixão por treinar e formar e capacitar homens e mulheres para gestão, para liderança. É uma história assim, agora falando, é muito linda, mas o processo dela foi muito dolorido. É mesmo? Quero saber. Então, como nós somos mulheres de fé, fica fácil, né, podermos falar sobre Deus. A minha família é uma família muito disfuncional quando eu criança. Então, o único refúgio que eu tinha era o meu quintal. Olha. E no quintal tinha os cães, e cães de raça de porte grande, cães de guarda. E até eu ficava tão envolvida lá que, ao invés de falar papai e mamãe primeiro, eu falei o nome da cachorra, que se chamava Graça, uma boxer. Olha só. Então, a ligação era como se Deus já tivesse me dado o dom para poder estar lidando com os animais desde pequena, e foi realmente o meu suspiro. Aos 9 anos de idade, eu já treinava cães para exposição de cães. Aos 9 anos? Aos 9 anos eu já tive um cachorro que era jovem campeão sul-americano, com tudo eu cuidando. Olha só. Então, a parte Quer dizer, começou o senso de responsabilidade muito criança ainda, muito né? criança. Porque nós sabemos que um pet é maravilhoso, um cãozinho é maravilhoso, mas ele dá trabalho. Dá trabalho, normalmente se terceiriza, né? É, as crianças adoram que os pais permitam ter um animalzinho, mas na hora de cuidar, sobra para quem? E muitos pais não deixam as crianças terem, né? Apesar de todas as benesses que tem, que aumenta a imunidade, melhora a parte social, facilita a parte de responsabilidade. Gera o senso de responsabilidade. Mas porque eles não repassam a responsabilidade para as crianças. Eles falam assim, não, eu não quero, porque você vai acabar No final eu vai sobrar pra cuidando. mim. Exato. Então,
nesse já é um aprendizado, né? Exatamente. Eu assumo a sua responsabilidade, é um aprendizado muito grande. Eu tiro pelo meu filho, quando eles queriam muito um cãozinho, nós morávamos num apartamento muito pequenininho, e aí eu cedi a pressão deles e compramos um animal. Sim. Um cãozinho. Ele ficou assim apaixonado, o senso de responsabilidade dele foi gigante. Com o animalzinho, ele era filhotinho, então ele adoeceu nos primeiros dias. Meu Deus. E ele acordava de madrugada. Gracinha, Para cuidar do animal. Eu acordava e ele sozinho viu o movimento na casa, levantava e ia cuidar. E o animalzinho teve que ficar hospitalizado, ele chorou, ele ajoelhou, ele orou. E ele falava, mamãe, ele não vai morrer, ele não vai morrer. E eu já preparando ele para o pior. Mas graças a Deus o animalzinho serviu. Mas de pequenininho ele começou a ter esse senso de responsabilidade, de ver o valor da vida, da criação. Foi uma coisa muito bacana. E isso é interessante, Sidmar, por quê? Porque nós é que tiramos as lideranças e as autoridades das crianças. Nós é que tiramos, ao invés da gente ensinar, a gente está retirando. Exato, incentivar e ensinar, nós estamos retirando cada vez mais. Porque dá trabalho, né? Porque dá trabalho. Ensinar dá trabalho, né? É mais fácil você ir lá e fazer do que você gastar um tempo, não eu nem chamo gastar, mas investindo um tempo, treinando e formando aquela criança. Exatamente. Então, nesse processo, quando eu tinha já meus 11 anos, meus pais se separaram. E aí que então eu tive que me apoiar cada vez mais. Era o seu refúgio. Era o meu refúgio. Eu chegava na casa das pessoas que eu nem conhecia, visitando com a minha mãe é advogada, né? Quando vi, eu já estava lá no quintal, dando banho no cachorro, adestrando o cachorro. Então, foi um envolvimento. E é interessante que eu tenho certeza, quando você chegava, o animal nunca tinha te visto, mas ele sentiu o seu cheiro e já ia mansamente para você. Não pelo cheiro, mas porque eles leem a parte bioquímica completa nossa. Ele percebia que você gostava de cachorrinhos. Eles fazem a leitura de tudo. Eles sabem como está a tua pupila, teu batimento cardíaco, a tua adrenalina, a tua ocitocina. Eles sabem tudo. Então, como eu gosto muito, a ocitocina vai lá em cima. E eles conhecem quem gosta de animal e quem não gosta. Conhece. Às vezes tem pessoas até que gostam, mas se a pessoa está com uma má intenção naquela casa, os cães vão avisar e vão proteger. É mesmo. Tá, então... A gente vê tanto vídeos de cães assim, em momentos de frações de segundo salvando o dono, aquilo realmente é verdade. É verdade, é verdade. Eu já passei por isso. Uma vez eu levei uma queda, estava com um pastor alemão, e eu levei uma queda, estava correndo com ele, treinando para as Olimpíadas do colégio. Olha só. E aí eu levei uma queda, ralei toda, só que ele ficou do meu lado. E nisso a gente estava perto de um matagal, que a casa era perto de lotes, né? Vazios, e veio uma cobra e ele atacou a cobra para me defender. Olha. Então é muito interessante. Tem várias situações. Eu tenho quando eu estava com um fila brasileiro, que foi o cão que fez o trabalho todo, né? De exaltar a liderança em mim. E esse cão, um dia eu andando com ele na rua, imagina, eu tinha uns 8 anos de idade, magrinha, raquítica, e andando com um cachorro na rua, sem ninguém perto. E um homem bêbado tentou colocar a mão no meu ombro. Quando foi tentar colocar a mão no meu ombro, ele foi para cima do homem, porém ele não atacou, ele só fez um movimento de fazer aquele latido forte, cuidado, né? Não de mexe, cuidado, não mexe, mas parece que saiu assim todo o álcool do homem, porque ele virou e saiu andando pro outro lado. Amarelou. Mas curou ali na hora. Aqui não mexe. E aí eu entendi, né? Que o cachorro ele também respeita. Ele respeita o tamanho da criança, o idoso. Então é porque nós também deixamos de dar liberdade para eles fazerem as ações naturais. Por que eu falo de ativar? Porque todos nós nascemos para dominar e ter autoridade. Quando Deus nos fez... Né? Quando Deus nos fez, a primeira coisa que ele falou é: dominai tudo que está nos céus, na terra, no mar. Então, por isso que a gente tem submarino, a gente tem avião, nós temos... essa inteligência que domina tudo. Domina tudo. Nós vamos em outros
planetas, né? Então a gente tem que ter mandamos, né? Robôs, tudo. Então a gente tem que entender que isso foi dado por Deus. E por que que nós não exercemos esse domínio corretamente com os animais e com as pessoas? É que as pessoas confundem o domínio com submissão. Ou o poder com a autoridade. Exato, com a autoridade indevida, né? Com a autoridade indevida. É o poder de que eu mando e não a autoridade conquistada. Exato. Poder do cargo e não a autoridade pela liderança. Então é nesse trabalho que eu juntei os 40 anos que eu tenho na parte comportamental de cães com mais 25 anos especialista em consultoria empresarial. Porque eu não segui essa linha, ela sempre foi paralela. Entendo. Então, eu já prestei serviços para multinacionais, 16 países falando sobre a parte de montar tudo que você precisa no mercado pet. Tem vários profissionais formados por mim, mas toda vez que eu atendia paralelamente alguma família, às vezes até em outro continente, falando sobre o mau comportamento do cão, eu descobri a falta de liderança dos donos. E aí eu desenvolvi um método em que, a partir de uma aula, a pessoa já ativa o domínio e a autoridade que Deus deu. Você vê o quanto que isso é real, né? Você vê um resultado ruim, negativo, uma performance ruim de uma equipe, aí você vai observar talvez o problema maior, com certeza começa em quem está liderando aquele time. Com certeza. Então, quando eu faço esse trabalho... Como é que é esse método? Fala para nós um pouquinho. Como é que a coisa associa a liderança e o treinamento com cães? A questão primeira é que às vezes a pessoa não se sente líder, ou ela acredita que a liderança dela tem que ser imposta dentro da empresa. E o animal ou já dentro se da sente casa. poderoso. Por si só, ele já tem aquela natureza de quem ele é. A diferença é essa. Nós estamos colocando os animais de uma forma como ser humano e está tirando isso deles. Humanizando demais o Humanizando cão. demais. Então eu resgato o cachorro e resgato o dono através dele. Por que que eu faço com o cão? Porque quem tem cão pode ser o CEO de uma multinacional, pode ser um bilionário. Ele tem afeto ao cão. Ele abre o coração para aprender sobre a liderança. Então ele aprende mais rápido. Se eu colocar só um trabalho, né? Não diminuindo os outros trabalhos, mas se eu colocar um trabalho como coach, a pessoa, você trabalha com líderes. Você sabe que a pessoa, para ela querer mudar, ela tá te procurando para isso. Ela realmente deseja. Ela realmente deseja. No meu ponto, como eu entro pelo coração através dos cães, ele descobre que ele precisava. Entendi. Você vai no emocional primeiro, para depois trazer uma Exato. conscientização do que eu não sei e do que eu preciso. Então, a minha função é ativar. Não significa que serei eu a conselheira eterna. Eu até abro espaço para outros, né, conselheiros. Outros profissionais seguindo uma mentoria, Exato. um treinamento mais específico, Exato. mas, ou seja, a porta O meu é foi o aberta. despertar. O meu é o despertar. Que a porta abriu, ou seja, É o eu despertar e preciso tomar posse. e sei e vou e sou um líder. O que acontece? Quando eu entro pelo coração através do próprio cachorro, eu recupero o cão. Eu recupero o equilíbrio na família da casa, né, do lar, e recupero depois o posicionamento dele na empresa. Então ele fica mais livre para fechar negócios, ele fica mais livre para chamar suporte para um RH. Quantas vezes, Sidmar, você olha empresas com vários funcionários que tem um RH e está sem suporte. O RH está sem suporte porque o empresário acredita que o RH é o suporte. Entende e o ele RH, não é puro. Entende o RH apenas como um DP. Exato. Organizador de processo. E que ele tem que se virar sozinho, como se ele não precisasse de um staff, se ele não precisasse de um conselheiro. De alguém que cuidasse das pessoas. Né? Precisa de um DP, porque a lei exige. E não entende que a importância das pessoas dentro do resultado. E aí você vai para as empresas, você chega a levar os cães? Quando ontem, por exemplo, eu fui fazer um treinamento para o gestor. Ele tinha 25 colaboradores, era uma indústria. Como é uma indústria pet friendly, tem essa possibilidade, ele liberou a presença do cão.
Aí foi fácil. Aí foi muito Foi divertido, festa, né? que Todo uma mundo parte ama. foi com os colaboradores, mas é só para criar um senso do propósito já da empresa e depois o trabalho exclusivo com ele. E interessante que ele já havia me falado que o primeiro casamento não deu certo porque os cães não se comportavam bem e havia muita intriga com a esposa por causa dos cães. Esse é um ponto em que os cães perderam a noção que são cães Dos limites de cães. e os donos dos cães perderam a liderança. Uhum. E isso afeta tudo, afeta famílias. Então, a E a liderança... gente vê muito isso dentro das empresas também. Aquele Isso. líder que passa do ponto de líder e começa a ser muito amigo. E ele perde, então, aquele limite entre a minha liderança e o meu papel aqui dentro da turma, da equipe, né? E com certeza os resultados ficam muito comprometidos, porque é uma linha muito tênue que separa a liderança do amigo. E tem essa questão também que você passa 8 horas por dia, no mínimo, com a outra Ao pessoa. lado daquela pessoa. É. Então, vão se criando outros vínculos. Agora, o que é interessante é que eu preciso perpassar essa informação com o meu cão. Como é que eu vou fazer? O cão, ele continua sendo leal. Não significa que ele é amigo, ele é leal. Então, você consegue também aprender a lidar com os seus colegas, porque a gente não precisa falar só do empresário. Pode ser um supervisor, um coordenador, Claro. né? Quem está à frente de uma equipe. Exato. Então, ele vai aprender a buscar lealdade. Por isso que se pede muito que se contrate por comportamento, né? E lealdade ao propósito. Então, é uma coisa assim muito rara hoje dentro das empresas. Muitas vezes, quando você tem alguém que é responsável, que cumpre bem as tarefas, você está satisfeito, mas ele não tem nenhuma lealdade ao seu propósito. Mas como é que eu vou ter lealdade se eu não sei nem qual é o propósito dessa empresa? Exato. O porquê. O porquê. Fiz arte aqui. Quem sabe faz ao vivo. O porquê que... Querida, por favor, traz um paninho aqui para mim, por gentileza. E o porquê que eu estou fazendo aquela tarefa. Qual que é o propósito desse trabalho, não é? Então, isso com certeza me deixa sem foco. Quando muito eu sou uma pessoa responsável, dedicada, e tá tudo bem, mas eu jamais vou entregar aquele o seu melhor. Mais, o meu melhor. Mas aí vem dentro de Colossenses que você disse. Quando a empresa passa o propósito, ou ela está se construindo ainda em propósito, que ainda tem essa questão. Quantas vezes, Sidmar, você foi dar uma assistência e a empresa ela estava sem visão, sem valores, né, sem missão, e você fez Sidmar sendo Sidmar. Tá? Quem sabe que... Então, você nesse trabalho, você foi puxar o propósito para unificar as informações dentro da empresa. Então, aquele funcionário, aquele colaborador que ele está desenvolvendo a liderança, ele tem que entender que ele tem que fazer primeiro para Deus. Sim. Porque Deus vai estar olhando tudo que está fazendo e Deus pode providenciar dele ter um aumento, dele ir para uma outra empresa melhor e assim vai. Então, tem essas questões que a gente tem que passar a individualidade. E por isso que domínio e autoridade, essa multiplicação da liderança, ela é importante porque trata essa individualidade, Caminha junto, né? Exato. Então fala mais, conta para nós um pouquinho da sua experiência que você viveu e que você trouxe essa metodologia e conseguiu atingir o propósito. Ou seja, você resgatou uma liderança existente, não só na família, mas dentro das empresas também. O nosso podcast é muito voltado para gestores, não só para empresários, gente que está à frente do comando. Perfeito. E comanda até a sua própria vida, né? Exato. Que o animal não é apenas um bichinho de carinhoso, mas ele também tem muito para nos ensinar. Quais são as maiores lições que você aprendeu com a liderança e os cães? Bom, primeira coisa é que a gente tem que entender sobre nós mesmos. Porque é impossível reconhecer o comportamento do cão e a sua reatividade se eu não souber sobre como eu estou. Quer um exemplo?
Nós amanhecemos todos os dias bem? Não. Não. Pode acontecer de algum momento você precisar até tomar alguma medicação para uma inflamação, uma infecção. Sim. Ou até o que está acontecendo muito nas empresas, burnout. É o emocional, o precisar de uma emocional, o ajuda. border. Então, eu vou passar isso como quem já passou por isso, né? Porque eu não nasci empresária. Eu me tornei empresária. Então, no auge de uma síndrome do pânico que eu passei após uma dengue hemorrágica que bagunçou todo o organismo, veio a síndrome do pânico e eu tomando a medicação que o psiquiatra mandou, eu fui atender um cachorro que era da minha vizinha e era um cachorro que eu super acostumada, eu andava todos os dias no quintal dela, né? E era um fila, uma fila brasileira chamada Paloma. Enorme, um cão grande. Enorme. Porte. Como eu estava com medicação, o cachorro o faro já fez mostrar que eu não estava bem. Só que aí você vai pensar, então ela foi te acolher. Não, ela já se posicionou para guarda. Por quê? Porque ela não conseguia identificar se o odor, o que estava passando, seu momento, aquela emoção, aquela seria medicação, bem para ela ou não. Se seria para ataque para ela ou não. Entendi. Então, quantas vezes nós, sem saber como estamos, vamos para a empresa, lidamos com os nossos colaboradores e descontamos neles algo que a gente não percebeu em nós mesmos. Ou então estamos bem e nos deparamos com alguém que naquele dia não está bem. Também tem isso. Então você tem que ter essa noção de como você está. Você tem que ter... O princípio de tudo é isso. Por quê? Porque você sabe que cada movimento teu há uma reatividade com o cão. Então, se eu acelero o processo, o cão não entende. Se eu faço muito devagar, ele também não vai entender. E assim é a nossa comunicação. Porque quando você está no meio de pessoas e o outro não entendeu, a culpa é de quem, Sidmar? Quem me falou. Não é da pessoa. Que recebeu a informação de maneira Não nenhuma. é. Mas você sabe que uma das coisas mais difíceis é a pessoa perceber, né? Mas, gente, eu falei, ainda perguntei se a pessoa tinha entendido. Então, aí, quando fala... Você entendeu? Aí a pessoa fala, sim, entendi. Então fala assim, então repete pra mim. É uma tática. É uma ferramenta poderosa. É uma tática, né? Por exemplo, quando eu estou ensinando sobre você ter postura, posicionamento e conseguir capturar o comportamento do animal, porque a forma com que eu faço o treinamento dos cães, eu não encosto a mão no cachorro. Eu não preciso nem de coleira. Então as pessoas percebem que a postura delas, é a forma, a conduta da voz, tudo. Isso interfere no dia a dia. Agora vamos pegar essa sua fala aí. Eu não encosto a mão, o animal já percebe quem eu sou pela minha postura. Vamos trazer isso para a liderança. É claro que ninguém vai pôr a mão em ninguém, mas... Mas então, dá para ser multiplicado, é justamente por isso. Exatamente, mas o outro, pela sua postura, eu vejo a sua autoridade, eu vejo quem você é. Então, não precisa necessariamente de um crachá ou de uma plaquinha para dizer o cargo que eu estou. Exato. Mas a minha postura identifica. Então, é muito comum ouvirmos líderes falar, não, supervisores, gerentes, falar que a equipe não o respeita. Não, o pessoal não me respeita. Eu falo a mesma coisa que falar sozinho. Eu falo igual um cachorro latindo. Já viu essa expressão? Exato. E aí, me fala, o que você sente quando eles falam isso? Qual a sua orientação como Sidmar em cima desse trabalho? Volta para ele. Mas será que a fala está neles ou em você que não se posicionou? E nós sabemos que exatamente na minha postura eu não me posicionei. Por isso que eu falei que é muito tenra a linha que separa a liderança do amigo. Sabe, quanto mais você baixa a guarda para ficar muito popular, muito próximo, muito amiguinho da turma, menor é a sua liderança. É claro que isso aqui é uma linha muito tênue e é muito sensível explicar isso, porque obviamente que não é que você tem processo, que ser inimigo da equipe de maneira nenhuma. Eu não sou seu amigo, eu sou seu gerente. Entende a diferença? Então, eu posiciono, eu quero te ouvir, eu quero te apoiar, eu estou aqui para desenvolver você, eu estou aqui para levar você a crescer, mas nós não somos amigos.
Nas empresas existe o código de conduta, existe o regimento interno, Sim. existe vários documentos elaborados para se tornarem regras. No trabalho de treinamento com cães existem várias regras, só que eu consigo fazer esse link emocional mais rápido. E quando eles incorporam isso, que já pode acontecer na primeira aula, normalmente é na primeira aula, dificilmente eu preciso de uma segunda aula, só se a pessoa quer aprofundar ou quer trabalhar um outro ponto, porque eu só preciso fazer o link e reconectar ela. Tá, então uma curiosidade aqui. Tá bom, você fez o link, o cão já te respeitou, entendeu quem você é, mas você vai embora. Ele vai conviver com o dono dele. Por isso que eu Você chama de capacito, tutor, né? por isso que eu capacito o proprietário. Então o como é que tutor. você faz essa transferência de autoridade para o tutor? Por isso que no momento não sou eu que faço com o cão, quem faz é o próprio tutor. Você orienta o tutor. Exato. É um trabalho de mentoria, como nós fazemos com os líderes. Exatamente. Oriento você para você ir lá e eu conduzir o seu acompanho time. o processo prático. Quando ele sente, quando ele entende, o que é interessante é que nem quando a gente conhece a Deus, conhece a Jesus, você não consegue voltar atrás. Quando você conhece, quando você deslumbra, você se apaixona realmente. exato, é porque a gente está tão acostumado com processos que são demorados, né? É o abecedário, mas imagina que essa pessoa já sabe ler. Ela só não estava sabendo o que significava aquela palavra. Ou então não foi estimulada a gostar de ler. Que também. Mas trabalhando com os cães e com a liderança de líder, o treinamento de líderes, né? É óbvio que treinar líderes é mais desafiador. Gasta muito mais Com tempo, certeza. né? Tem muitas... Sabe quanto tempo é minha aula? Não. São 2 horas, sendo que 1 hora eu só ouço o dia da pessoa, ouço como que ela... a rotina dela, para eu poder pegar as nuances, até mesmo da personalidade, tudo. A outra 1 hora eu ensinando como pensa o cachorro, porque eles pensam. E muda muito de animal para animal, né? Sim, de raça, tudo, né? de família também. Eu nunca falo numa linguagem só. Se tiver crianças, eu falo de uma forma lúdica que todos entendam. Se eu estou falando com um grande empresário, eu vou falar na linguagem empresarial. Se eu estiver falando com uma médica, eu vou estar falando como uma cardiologista. Entendi. Você associa a pessoa à linguagem dela que você quer levar. Aí eu demoro mais 1 hora com a pessoa para ela entender sobre o cão. Ela entendeu, tirou as dúvidas, é 5 minutos o processo de passar a liderança para ela do cachorro. 5 minutos. Ninguém acredita, tanto é que eu até brinco. Eu brinco e falo assim, gente, olha, se não der certo, eu devolvo o valor, só que eu nunca precisei devolver. Então, o que é interessante? É a questão de você trazer a luz mesmo. Porque é natural. É natural. Parece ser simples quando eu falo, mas é porque é uma coisa natural. Mas é um processo, uma bagagem de 40 anos trabalhando comportamento e observando os comportamentos. Conta para nós uma experiência que você viveu, do qual te trouxe muita gratidão e muita alegria pelo resultado obtido. Eu recuperei um casamento. Uau, através dessa metodologia. E agora tem outro. Uma criança cega, me solicitaram que eu atendesse uma criança cega, e eles queriam, a psicóloga pediu para ter um cachorro em casa, e eu tive que trabalhar a família toda para poder ter o cachorro e ajudar a escolher. Então, assim, nem tudo é em foco de grandes experiências para todos. Uma empresa de 1.000 pessoas. Não. É mudar a vida de uma família, para mim, é um marco. Ganhou o mundo, né? É ganhar assim o mundo. como o animal também pode ser motivo de um divórcio. É aí que você trouxe o caso onde o animal foi o motivo de uma reconstrução de um casamento. Porque brigaram tanto por causa do cachorro, da bagunça do cachorro, que um dos cônjuges gosta, o outro não gosta. Não é questão, e os dois gostavam do animal. A questão é que eles passavam
o que era de liderança deles um para o outro, como se a culpa de tudo que desse errado fosse do outro. E eu vejo também muito casal onde eles têm ciúme do animal, porque acha que você dá mais atenção para o pet do que para mim. Mas vamos para lá. o pet pode tudo, comigo não pode, não tem dinheiro, é caro. Vamos lá. Você já escutou essa história, não já? Escutei, não, já atendi essas histórias. Vamos lá. Eu sempre tive empresas voltadas para o mercado pet, já tive vários pet shops premiados no Brasil todo. E eu estava em um dos meus pet shops em Minas Gerais e chegou um senhor com seus 60 anos, né? Mais de 60, quase 70 anos, com um cachorrinho, poodlezinho na época, né? O poodle era muito famoso, um poodlezinho no colo. E falou, esse cachorro é da minha mãe. Minha mãe está de aniversário, acho que 80 e tantos anos. E ela gosta mais desse cachorro do que de mim. Nossa. A gente estava pensando em jovens, alguma coisa, para ver como os cães estão entrando num processo de idolatria e tirar essa questão familiar. Está desvirtuando. Então, por isso que eu também entro nesse processo. Mas vamos lá. Filhos que querem mais os cães do que os pais. Eu passei por isso na minha infância. Então, eu sei a dor de uma família que está destruída e que você só tem o suporte o animal. Entendo. Eu sei. Então, eu tive que fazer uma virada de chave na minha vida quando eu conheci a Jesus. Porque foi num dia que eu tinha que escolher entre salvar um cachorro ou salvar uma moça que eu tirei das ruas, prostituta, e que eu tinha que levá-la na igreja, e eu tinha que escolher entre salvar o meu filhotinho ou levar ela na igreja. Ai, que decisão naquele, para mim, foi muito difícil. Mas ali eu sacrifiquei o meu Isaac, porque eu levei a moça para a igreja. E o filhotinho? E o filhotinho morreu. Mas um ano depois, aquela moça volta na minha igreja, na igreja que eu congregava, casada com um filho que tinha saído da prostituição. Não tem preço, né? Não tem preço. Então, eu sei o dia que eu escolhi as pessoas ao invés dos animais. E agora o meu trabalho é fazer com que as pessoas se sintam bem com elas mesmas e se reconectem com outras pessoas através dos seus animais. Outra curiosidade que me veio aqui agora. Falamos do amor que a gente tem pelos pets, a paixão que a gente tem, o cuidado, o carinho. Mas tem um momento também difícil nesse relacionamento, que é a partida deles. Como você trabalha o luto, porque verdadeiramente é um luto. Eu já passei por isso. Todo mundo que ama os cães, né, principalmente os cachorrinhos, a gente sabe muito bem a dor que é. Ontem mesmo eu conversava com uma vizinha e ela ficou viúva há pouco tempo e o filho deu para ela um cachorrinho. Ela tinha um cão quando tinha o marido. Logo depois da partida do esposo, um tempo depois, o cão partiu também. Aí o filho trouxe um animalzinho, filhotinho, e ela ficou toda apaixonada, mas o filhotinho 4 meses depois também partiu. E ontem eu perguntava para ela, e aí, você não vai mais querer outro animal? Ela falou, não tem estrutura emocional para mais um pet, ou seja, para mais uma partida. Como que você chega nas famílias e você trabalha esse luto? Algumas famílias já me chamaram porque o animalzinho morreu e tinha criança e queria que eu consolasse a criança ou eu contasse para a criança. A maior vantagem que eu vejo de ter um pet com crianças, eu vou falar criança porque é a parte mais sensível, né? É porque ela realmente vai entender o nascer, crescer, se desenvolver, multiplicar e morrer. Partir. Então, quando faz esse trabalho e ela entende, ela começa a pensar, olha, eu não tenho a minha mãe durante muito tempo, eu não tenho meu amigo durante muito tempo, eu também não, a gente tem um senso de eternidade, mas esquecemos que a eternidade não é aqui, né? Então,
ele começa a ver o mundo de uma forma diferente de querer tratar. Então, eu trabalho nesse sentido. Eu falo, olha, passou esse período, aí eu comento sobre Deus dá, Deus leva, mas que ele pode estar continuando a vida dele. E eu vou trabalhando devagarinho. Cada um tem uma linguagem diferente que eu trabalho. Claro. E pegando o gancho nessa sua fala aí de partida, não totalmente uma partida, mas existem algumas fases em que os ciclos se encerram. Uhum. Então, por exemplo, alguém que trabalha muito tempo numa empresa e de repente foi demitido. E você não sabe. Ou então alguém que tinha um projeto maravilhoso de uma empresa e depois não deu certo, quebrou a empresa, teve que fechar. Então são também lutos. São lutos, porque eu vejo muito pessoas que dedicaram uma vida a uma empresa, depois de 15, 20 anos, de repente foi demitido. Nós passamos por isso já, né? E a gente passa por isso. Mas você sabe o que acontece, principalmente nessas situações? Vamos fazer esse link aqui. A pessoa, ela sabe quem ela é? Nem sempre. Por quê? Porque nós não estamos muito ligados é a Carolina Castro, treinadora de líderes. Carolina Castro, treinadora de cães. Tá ligado à função. A minha profissão, o que eu faço. Exato. E quando você está veiculado a uma empresa, você fala Sidmar da empresa tal. Exato. Quando você manda uma mensagem ou vai falar com alguém, de onde? Aí você perde até a identidade. As pessoas mal perguntam o seu nome e já querem saber no que você trabalha. De onde que você é? Essa falta de... me fugiu a palavra correta, me ajuda aí. Falta de identificação. De identidade. Essa falta de identidade. De quem você é, se te tirar tudo... Aí realmente você vai puxar. Aí vai pro luto muito mais. Porque tristeza a gente fica. Quantas vezes a gente já não fez um projeto, não deu certo? Mas a gente sabe quem nós somos em Cristo e nós seguimos adiante. Exatamente. Não só saber quem você é, mas a certeza de que a vida nossa é feita de ciclos. E numa empresa, num projeto, ele tem começo, meio e fim. Né? As empresas, elas são feitas para quê? Ou serem vendidas, ou tem a sucessão, ou elas vão para falência. E tudo bem, faz parte, dói, vivo o luto, mas até quando eu vou ficar nesse luto? Eu sempre falo. Nenhuma das três ela é eterna, quanto mais você faz esperando reconhecimento, maior é o seu luto. Por isso que a Bíblia nos ensina, tudo que fizer, faça para o Senhor. Então eu trabalhei 10 anos naquela empresa. Foram 10 anos que eu servi o Senhor servindo aquela empresa. A gente pode pegar a passagem de José, cuidando do cárcere. Olha a excelência que ele fazia. Ninguém estava vendo. Ninguém estava. Mas Deus estava. Em todos os projetos, né? Deus Por onde José passou, ele era bem sucedido. Tudo que ele colocava a mão. Ele não esqueceu o que Deus falou para ele. Ele sabia quem ele era. Estava magoado, sofrido. É incrível, né? A vida desse ele foi atacado pela família, ele foi atacado no trabalho, ele foi atacado de todas as formas. Né? Invejado, os irmãos tinham inveja dele, do sucesso dele, do amor que ele tinha. Atacado ao ponto de pensar em morte. E matá-lo. Né? Então é interessante. E depois severamente caluniado. E depois vai para o cárcere ali, fica no lugar onde a pessoa ser bem sucedido na prisão. E ele ajudou. A questão ainda, né? não é o ambiente, é quem eu sou. Acho que é importante falar isso, né? Não é o ambiente, é quem eu sou. Exato. Eu sempre falo quando eu faço uma mentoria, acompanho alguém, falo, olha, é natural a gente desligar das empresas, faz parte da carreira de qualquer profissional. Todos nós passamos por isso. Isso é saudável, é bem-vindo, faz parte disso. Agora, desligar da empresa porque eu não me dei bem com alguém, porque eu não soube relacionar com meu chefe ou com meu colega, aí não é legal. Aí tem uma questão que você perde a oportunidade de se superar. De aprender. Eu gostei uma vez uma frase que eu estava lendo num livro, não lembro agora qual, ele fala assim, se surpreenda. Que a gente tem mania de querer surpreender o outro. Se surpreenda. Eu peguei aquilo ali como uma verdade para mim, né? E eu também falo
que o autoconhecimento é precursor dos seus sonhos. E é interessante, quando você trabalha a autossurpresa, que você se surpreende, você também se parabeniza. Você já viu que a gente é muito fácil parabenizar o outro? E a nós muito pouco você celebra as suas vitórias. Seja uma vitória assim, tipo, fiquei calada na hora certa. Exato. Ou dei São uma resposta, pequenos detalhes. dei uma resposta assertiva naquele momento, tenso, soube controlar as minhas emoções naquela hora. Uau! Que bom, parabéns, né? E a gente dificilmente faz isso. Se surpreenda. E celebre as suas vitórias. Quando eu estou fazendo o trabalho justamente desse link com os cães, eu começo a puxar esses momentos de felicidade para a pessoa entender, de alegria, para a pessoa entender. E ela passa por isso naquele momento. Ele obedeceu, sabe? Então fica aquilo impregnado nela. Consegui, né? Exato. Agora, o que eu gosto muito é que quando a gente vai fazer um trabalho com a pessoa, eu falo assim, como é que você se trata? Uhum. E se a gente colocar ela como se fosse eu falo assim, olha, Deus te deu uma criança para você cuidar. E essa criança é você. Se essa criança fosse Jesus, como é que você ia tratar? Você ia errar e falar, nossa, como você é burra. Nossa, mas você não dá certo mesmo. De novo, vou te ensinar de novo. É. Tá, no ambiente de trabalho, chamar de burro dá processo. Mas você fala bem Não, mas similar. pra si mesmo. Ou você fala pro outro, mas de novo, nossa, vê se presta atenção agora, tá? Em outras palavras. Então, eu sempre falo, você quer cuidar de si? Se trata como se você fosse uma criança que está aprendendo. Claro que em momentos a gente vai usar já nossa parte adulta, mas em situações que te deixa desconfortável, pensa, como que você ensinaria? Eu vejo nessa hora, a leveza de querer aprender. E a leveza de saber que o outro não tem a mentalidade que eu tenho. Principalmente nós que lideramos, saber que nem todo mundo está preparado para ouvir a verdade, a sua verdade, como você coloca. Então, eu vejo muitos líderes que falam para mim, não, olha, eu gosto de ser direta, eu sou uma pessoa muito direta, eu não gosto de rodeio, eu tenho que te falar, eu falo logo. Tá bom, tudo bem, ótimo, isso é você, mas com quem você lidera, o seu time, tem algumas pessoas que não são como você. Vai ter que trabalhar em cima do disco, da forma de comunicação, da forma de personalidade. Não são como você vai ter que entender que ela é diferente, tá tudo certo. A sua habilidade é saber perceber como eu vou criar uma conexão com aquela pessoa. Tem outros que são muito parecidos com você, que estão preparados para ouvir a sua verdade e querem daquele jeito. Se sentem confortáveis quando você chega e fala direto. Outros não, assustam terrivelmente. E é interessante que quando a gente vê essa variação de pessoas, né, de comportamentos, eu vejo nas raças de cães. Então, se a pessoa me fala qual é a raça que ela tem, e ela me fala um probleminha do cachorro, porque eles se identificam fácil o cachorro. Eu falo, o que a pessoa faz na casa? Eu falo, mas você estava lá em casa? Você sabe que eu sou assim? É verdade que os cães parecem muito com o dono? Olha, em grande parte, sim. Eles assimilam muito a personalidade do dono? Em grande parte, sim. Tá? Porque é fácil a gente perceber algumas coisas. Mas eu posso falar que ele é um espelho. Se você está de um jeito, ele vai estar de um jeito. Se você está de outro, ele vai estar de outro. Porque ele é muito reativo. Falamos muito de um tutor que ama o cãozinho, que ama o seu animal. Falamos muito daquele líder que gosta do seu time, que tem prazer e que tem propósito na sua liderança. Mas nós sabemos que não é bem assim. Estamos constantemente vendo tutores que maltratam os seus animais. E estamos também vendo líderes que maltratam e adoecem o seu time. E você sabe que como trabalhar? Então, sabe um link que eu vejo diretamente? Ter cães, ainda mais cães caros, de raça pura. Porque nós temos cães aí de 20 mil, 30 mil, 100 mil reais. É mesmo? 100 mil reais um animal? Tem cachorro já avaliado em 1 milhão. Uau! Então, o que acontece? Essas pessoas têm status.
querem status. Às vezes ele pega uma empresa só para ter o status. Ele não quer saber como é que tá o caixa. Ele não quer saber se o banheiro dos colaboradores está legal. Ele não quer saber como tá a folha de pagamento. Como está a saúde emocional A daquele saúde povo. emocional. Ele não quer saber nada. Ele quer só o Saber status. Quanto que eu vou ganhar nisso? Exatamente. Qual o lucro que eu vou ter? Ele quer o status daquilo ali. Então, é muito semelhante. Por isso que nós vamos. Existe uma onda. Não existe uma onda no Brasil em que as empresas abrem e fecham, né? Tem estimativas. No máximo 5 anos. Nos 5 anos a gente está pegando empresas assim que a gente até considera legal. Tem algumas que duram 6 meses, 1 ano, né? Sabia que existem períodos no ano em que há uma grande saída de venda de cães, mas depois há um grande abandono nas próximas férias? Começo do ano, pega-se os cães. Começo do ano, pega-se os cães, acabou as férias. Você fala assim, não, acabou as férias, eu vou comprar um cachorro, porque eu quero ter uma rotina agora com cachorro, tudo tal. Chegou as próximas férias. Ah, não, sai muito caro pagar uma hospedagem, eu quero viajar, meu cachorro não pode viajar junto, não sei o que, não sei o que. Dá muito trabalho. Então, muita gente pensa que abandono são cães de raça, sem raça. Não, cães com raça tem muito abandono. E aí a mesma coisa é a pessoa, ela não tem a responsabilidade. Aquele olhar, né, para enxergar a pessoa. Me fala uma coisa, você já pegou um tutor em que você foi trabalhar o animal dele, o cão, e você percebeu que ele não gostava do animal, que ele não queria ter um cachorro, que aquele cachorro ia ser muito infeliz naquela casa junto com aquela pessoa. O que você fez? Olha, eu já peguei de situações de conviver com pessoas assim, de terem amizades, porque quem contrata quer o animal. Quem contrata quer recuperar. A mesma coisa no sentido quando você vai trabalhar como conselheira, com a consultora, né, com uma mentoria. Quem contratou porque quer melhorar. Tá, faz sentido. Mas aí agora, como é que você já viu alguém? Eu já fiz denúncia, eu já fui lá e tirei o cachorro da pessoa, né? Então, assim, é que nem quando você vê uma criança apanhando desordenadamente, você acaba... Maltrato com a criança, você acaba interferindo, né? Eu já, ainda mais quando criança, né? Eu via carroceiro com um cavalo muito magro, eu tinha um canivete, eu chegava para cortar as cordas do cavalo, para livrar o cavalo. Então, assim, já tive essas experiências, né? Mas, normalmente, quem contrata, ele quer alguma solução. Agora, existem, sim. Já atendi empresários que queria que eu organizasse toda a questão do animal, mas ele não queria convívio. Aí nós vamos para os status. Mas não havia maus tratos. Aí, normalmente, quem eu colocava junto era a pessoa que era cozinheiro, jardineiro. Alguém funcionário da casa. Isso, para criar vínculo. Tá? Então, existe essa condição. Ele queria o status de ter aquele animal, mas não queria o trabalho de conviver com ele. E, obviamente, o animal não gostava dele. Mas você pode ver que uma empresa, quando a pessoa não gosta de pessoas, cria uma empresa só com a questão, não tem um propósito de ajudar pessoas, ela tem um propósito só financeiro, exclusivo. Você pode perceber que ela vai ter um gerente muito bom, senão ela não dura. Tanto é que também o contrário é verdadeiro. As pessoas falam, olha, eu até gosto do dono, mas não suporto o meu gerente, vou demitir. Eu me demito. Ou seja, o dono, eu acho uma pessoa super bacana. Eu já passei por isso. Mas o gerente que está ali, que é o meu chefe imediato, ele é uma pessoa má. Eu já passei por isso com 18 anos de idade, eu pedi demissão porque era insuportável o gerente. Trabalhar com o gerente. E o dono era gente boa. E o dono era isso. Mas faltou o quê? Repassar essa informação. Aí eu te falo até que ponto ele é gente boa, né? Ou seja, de deixar o gerente dele perder os principais talentos da empresa. Querida, me conta uma coisa assim. Nosso tempo já está, infelizmente, chegando ao final. Opa! Muito agradável. Nossa, passou tão rápido, né? Muito bom mesmo. Muito, muito interessante mesmo. Mas se você tivesse de dizer alguma coisa para um líder,
Vamos imaginar que aquele homem lidera um time, uma empresa e também te chama para olhar o animalzinho dele. Quais seriam as considerações que você faria para ele? Como líder de um time, seja dono da empresa, ou seja gestor de um departamento, e também um animalzinho. Qual é o link que você faria? Tá. A primeira coisa que eu pergunto é: quais são os seus sonhos? Primeira coisa que eu pergunto. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela tá num modo de reclamar, mas ela não tem uma visão para onde que ela vai. Então, e quando eu pergunto quais são os seus sonhos, ele acaba puxando o pessoal, o da empresa, o link com o cachorro. Então eu nunca deixo ele só me falar o que tá ruim. Porque senão vai adiantar. Porque quando você pega uma pessoa que é muito negativa, você pode dar, assim, ouro para ela. Ela vai falar: ah, esse não é ouro de Ofir, não gostei. Ela né? vai sempre achar ela uma fala, objeção. tem mercúrio aqui. Não, não gostei disso, não gostei daquilo. Então eu preciso saber o que ela deslumbra, para poder ajudar ela nesse sentido, para fazer o link de tudo. Agora, nós somos corpo, alma e espírito. E nós precisamos entender que Deus nos deu a capacidade de domínio e autoridade sobre nós e sobre tudo que está ao nosso redor. Tudo que está ao nosso redor. Então, a gente precisa ter esse entendimento, e é tudo que está ao nosso redor, porque vamos pegar aquela passagem que o profeta, que caiu, né, um objeto na água, ele mandou o objeto voltar. Ah, o machado. O machado. Que machado que Elias flutua. ou Eliseu, foi um dos dois. Que machado que flutua com um pedaço de ferro. E se mandou flutuar, mandou voltar, é porque afundou. Quando o sol parou numa guerra. Então a gente limita muito liderança em estar em cargo. Mas na autoridade, né? Na autoridade. Muito bom, minha querida. Foi excelente, foi muito bom. Desejo que Deus possa te abençoar poderosamente nesse seu propósito de treinar pessoas, juntamente com a sua grande paixão, que são os animais. Com certeza Deus te deu um dom especial para falar com eles. Quero até vê-la em ação um dia. Vamos marcar. Quem sabe você vai lá em casa conhecer a Tina. Tem muita diferença, eu tenho que estar terminando, mas me surgiu uma curiosidade aqui. E o animalzinho que vai envelhecendo. Certo. Por exemplo, eu já tenho uma fila, ela já está com os cabelinhos já bem, a sobrancelha branca, os pelinhos assim. 12... Não, 10 anos já, tá? 10 aninhos já. E eu vejo que o comportamento dela mudou demais. Então, como é a velhice para o animal? Ela está com cerca de 90 anos de idade agora. Ela não gosta de sair tanto como ela gostava, já não dá uma volta no quarteirão, na metade do caminho ela quer voltar. É porque eles também passam, por isso que é tão importante criança ter, porque ele entende todo o ciclo da vida ali. Da mesma forma que hoje eu estou para fazer 50. Eu me considero super nova, né? E eu falei assim, eu tenho que entender que eu não tô mais com 18. Não é no sentido de estética, no sentido de tô com gás, né? Aí eu até brinquei com meu esposo, eu tenho que entender que as coisas mudaram, mudou a textura do cabelo, mudou a forma. E a energia sua, não é? Se estende o dia todo, né? Você pode ver que pela manhã você tá com muito mais energia, depois do almoço, à tarde, assim, você vai ficando mais cansadinho. O cachorro, quando ele já tá na sua velhice, ele tem a tendência de fazer como nós. Ele vai acalmando, ele vai aquietando. Gosta de ficar mais quieta, quer dormir mais. Agora, o que é importante? Alguns cuidados para a qualidade de vida. Evitar banhos frios, porque ele já começa a ter problemas ortopédicos, problemas que vai... Quando você está pega muita friagem, gera muita dor no corpo. Então, você tem que perceber também como é que tá a mastigação dele, como é que tá a parte dos dentes. É que nem nós, se fica sem dentes, a saúde vai embora.
né? Então, por isso que é tão importante a dentadura. Então, o cachorro, você tem que acompanhar todas essas partes. Essa etapa. Ele começa a enxergar menos, né? Começa a se assustar um pouco mais, porque não estava esperando aquilo que aconteceu, porque está enxergando menos. Então, é um processo de adaptação. O reflexo dele não fica tão imediato, né? Fica um pouquinho mais lento. Processo de adaptação. E é um processo também em que as pessoas podem aprender a ir se despedindo daquele ciclo. E amar e cuidar daquele animalzinho, né? Ai, só de pensar nisso já me emociona. Pensar que a Tina está começando a entrar nesse tempo. A gente ama tanto, né? Querida, muito obrigada. Que Deus abençoe. Amém. E você, meu querido, seja sempre com o coração aberto para aprender com tudo ao seu lado. Às vezes é esse animalzinho que está aí na sua casa com você que também pode te ensinar lições preciosas para a sua vida pessoal e para a sua gestão como líder. Deixo aqui o meu abraço carinhoso e até o nosso próximo Carreira de Sucesso.